Boa tarde. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Peço desculpa não ter estado de manhã a ouvir os outros colegas, mas efetivamente tinha perícias agendadas no Instituto de Medicina Legal que não pude de todo alterar. Mas, de alguma forma, tenho tido, durante a manhã, algum feedback e fui acompanhando também à distância um bocadinho aqui algumas questões que já foram discutidas. A mim foi-me pedido especificamente que partilhasse convosco algumas questões sobre este desafio, que eu acho que é um desafio de facto perceber como é que ouvimos crianças, seja nos vários contextos jurídicos que esta audição pode ocorrer. E, portanto, esta comunicação está um bocadinho centrada em termos de aspectos genéricos, mas também com algumas questões aqui muito práticas. Quem me conhece sabe que a teoria para mim é muito importante e a academia faz parte de mim, mas sempre nesta perspectiva de, ok, como é que isto depois me pode ajudar em termos práticos quando tenho uma criança à frente ou um adolescente, o que é que eu devo dizer, como é que eu devo dizer, o que é que eu não devo de todo dizer e, portanto, a comunicação está um bocadinho orientada nesse sentido. Portanto, naturalmente, que a audição da criança pode ser, de uma forma conceptual, enquadrada numa perspectiva um bocadinho mais ampla, nesta cultura de criança como sujeito de direitos, e, portanto, há aqui dois pressupostos de base que são inquestionáveis e que, neste momento, no fundo, são premissas a partir das quais nós partimos, de que a criança tem direito à palavra, tem direito a expressar a sua vontade e tem direito, naturalmente, também a participar ativamente nos processos que lhe dizem respeito. Isto não é assim depois tão linear, não é? Como possa parecer, porque há de facto alguns aspectos que temos de ter em conta, nomeadamente a idade e o nível de desenvolvimento da criança, porque a idade cronológica é de facto muitas vezes não coincidente com o nível de desenvolvimento. Há uma questão que muitas vezes os técnicos se esquecem de tentar perceber de uma forma muito clara, não só a idade e em termos até de desenvolvimento cognitivo, emocional, social, mas perceber, por exemplo, uma coisa tão simples como se foi uma criança de termo, se não foi uma criança de termo, o que é que aconteceu no período neonatal, no período perinatal. São muitas vezes circunstâncias que os técnicos que se esquecem de avaliar de uma forma mais cuidada, de acordo com os registros de saúde daquela criança e de acordo também com os relatos das pessoas que acompanharam aquela criança no período neonatal e perinatal, e que são variáveis que podem naturalmente influenciar até a médio e longo prazo algumas etapas do desenvolvimento da criança. Portanto, não chega a saber se a criança tem 4 anos, tem 7, e eu vou ir à literatura perceber o que é que a literatura me diz sobre o desenvolvimento na pré-escolar ou na idade escolar. A criança pode até ter um nível cognitivo que seja compatível com a sua idade cronológica, mas por condições diversas, seja de estimulação, seja por ter vivido num ambiente mais negligente, seja pelas práticas ou pelos contextos ambientais onde tem sido criada, haver aqui decalagens em termos das suas características ou das suas competências cognitivas e depois das suas competências emocionais, sociais. Portanto, tudo isto tem que ser tido em conta quando estamos a ouvir uma criança. Não podemos apenas partir do pressuposto que tem X idade e, portanto, é possível ouvi-la. Outra questão fundamental que se cruza com a anterior é podermos tentar avaliar, e que não é fácil, o nível de maturidade desta criança, que naturalmente também decorre das variáveis prévias, desenvolvimento cognitivo, social e emocional, e a capacidade de discernimento, ou seja, em que medida que aquela criança é capaz de compreender e de avaliar as diversas situações, porque há crianças que podem ter já uma competência para perceber o que é que está em causa, mas não conseguem, por exemplo, ter um nível de abstração que lhes permita conceptualizar diferentes hipóteses ou diferentes estratégias. Não têm ainda um pensamento consequencial que lhe permita, por exemplo, antecipar consequências de uma determinada alternativa. Não conseguem estabelecer relações de causa e efeito, muito menos a médio e longo prazo. Portanto, tem que se ter, de facto, esta capacidade, não só para perceber o que é que está em causa, para avaliar as diversas situações, as diversas possibilidades, e também para expressar a sua opinião livremente, não é? Eu talvez devia ter sublinhado a palavra livremente, porque muitas vezes percebemos que é uma expressão que não é livre, que é uma expressão condicionada, que é uma expressão manipulada, que é uma expressão que muitas vezes é fruto de sugestionamentos vários, sugestionamentos mais conscientes, menos conscientes, mais ou menos intencionais por parte das pessoas que rodeiam a criança, mas efetivamente este é um desafio que se nos coloca, é perceber se aquela manifestação de vontade é efetivamente uma manifestação de vontade livre, espontânea, em que não há aqui outro tipo de variáveis a condicionar essa mesma vontade. Pronto, naturalmente, com o enquadramento jurídico eu vou passar à frente, porque não é a mim que me compete falar sobre ele.
Há aqui, naturalmente, pessoas muito mais competentes para o fazer. Só deixar claro que, quando falamos em audição da criança, esta mesma audição pode ocorrer em diversos enquadramentos, seja no âmbito da promoção e proteção, seja no âmbito tutelar educativo, seja no âmbito do regime geral do processo tutelar cível. E, portanto, podemos ter diversos contextos, diversos objetivos e, no fundo, também diversos desafios em função do tipo de processo que temos perante nós. De uma forma muito concreta e de uma forma muito pragmática, quais é que são as condições adequadas para a audição da criança? Pode parecer redundante, pode parecer até secundário, começar pela questão do espaço, mas cada vez mais a experiência mostra que não é. Ainda há 2 semanas, e isto a propósito da utilização ou não, que podemos ou não dar à nossa sala, que nós temos aqui na Delegação Sul do Instituto de Medicina Legal, que é uma sala muito boa para ouvir crianças, e colocou-se a hipótese daquela sala poder ser um bocadinho descaracterizada, no sentido de poder ser rentabilizada para outro tipo de avaliações, no fundo aproveitar o espaço também com outros fins. Isso implicava retirar brinquedos, retirar material lúdico para deixar espaço para outro tipo de material. E, quase de forma casual, portanto não foi nada programado, nesse dia em que se estava a discutir, e portanto eu naturalmente manifestei a minha opinião contra qualquer descaracterização da sala, nesse dia que se colocava essa questão em cima da mesa, tive uma criança de 5 anos que foi literalmente arrastada pela avó para a sala, arrastada mesmo por um braço, não é? E ela assim com os pés, porque ela não queria ir, não queria estar comigo, era a primeira vez que me via, era uma estranha, e não queria ir. E eu lá convenci a avó a tentar levar a menina até à sala, irmos os 3, e quando chegássemos à sala tentaríamos perceber então o que é que se podia acontecer. A criança entrou na sala, abriu os olhos, abriu a boca, ficou deslumbrada, esqueceu-se da avó, a avó saiu e ficou comigo lindamente. Portanto, e qual foi o impacto aqui? Foi unicamente o espaço. Porque eu até ali não tinha feito nada, não tinha interagido ainda sequer com a criança, para além de nos apresentarmos na sala de espera. Portanto, o espaço não é uma questão de menor importância. E esta é uma questão que nos preocupa a todos, não é? Porque se formos ver em termos de Portugal, continental e ilhas, pensarmos de uma forma transversal quais são os tribunais, quais são os serviços que têm disponível um espaço privado, acolhedor, confortável, adequado para crianças mais novas, se calhar chegaríamos a uma percentagem ínfima, não é? De serviços com este tipo de espaço. Outra questão muito importante é ter poucos elementos distratores. Portanto, quando falamos num espaço adequado, não é um espaço repleto de brinquedos e repleto de cores, porque especialmente para crianças mais novas ou crianças com maior dificuldade de atenção ou de concentração, isto acaba por ser um potencial, são estímulos, não é? Potencialmente distratores. Relativamente aos intervenientes, teoricamente deverá ser o número mais reduzido possível. Se estamos a falar com uma criança, eu diria que do ponto de vista teórico, tudo o que são mais do que 2 adultos já é uma multidão. Ora, a nossa legislação, nos vários enquadramentos jurídicos que possamos pensar, à partida prevê, em algumas situações, um número um bocadinho maior do que 2 adultos, não é? Muitas vezes estamos a falar de 5, 6, 7 adultos que estão com aquela criança. Portanto, é uma multidão de todo, não acho que não devemos estranhar quando neste tipo de contexto em que a criança é ouvida com tantos adultos presentes, para além do próprio setting, que muitas vezes não é nada adequado, que a criança entre muda e saia calada. Não me espanta. Portanto, é muitas vezes isso que vou à espera quando acompanho crianças, por exemplo, em determinadas diligências e percebo que está uma multidão à espera dela num setting que muitas vezes também não é o mais adequado. A questão do traje profissional, eu acho que é uma coisa que aí depende mais de cada um de nós, e eu acho que acaba por ser mais execuível, e vejo que da maior parte dos intervenientes já há uma sensibilidade grande relativamente a esta questão. E especialmente para as crianças mais novas, de facto pode ser mais intimidatório, portanto pode ser mais fácil de criar aqui um ambiente mais informal. Diria que a grande questão, o cerne aqui da questão relativamente aos intervenientes é a formação. Temos ou não temos formação nestas 4 grandes áreas, que são áreas basilares para se poder realizar a audição da criança. Em desenvolvimento infantil, em capacidade para estabelecer relação com uma criança, técnicas de entrevista para idades diferentes e estratégias auxiliares de comunicação. O que é que são estratégias auxiliares de comunicação? São estratégias para crianças que, em virtude da idade, em virtude da timidez, da inibição, em virtude até de algum atraso de desenvolvimento que possam ter, precisamos de nos socorrer muitas vezes técnicas auxiliares, relativamente a um jogo simbólico, um desenho, etc., como técnicas facilitadoras. Agora, isto implica uma formação específica muito exigente, não é? Portanto, os desenhos não podem ser interpretados de forma selvagem, as brincadeiras não podem ser interpretadas de forma selvagem e, portanto, estas mesmas estratégias mal utilizadas podem elas em si acabar por tornar-se
elementos de sugestionamento da própria criança. E temos de ter muito cuidado, porque isto pode deitar por terra, não é? Todo um processo de avaliação, quando percebemos que a própria inquirição, a própria audição, as próprias metodologias que foram utilizadas, elas próprias sugestionaram, contaminaram, enviesaram o discurso da criança. Ponto seguinte, não menos importante que o anterior, mas levando as coisas assim um bocadinho por ordem, a informação da criança sobre o significado da audição. A criança não pode chegar, cair de paraquedas, passa a expressão, e começar a ser inquirida, começar a ser bombardeada com perguntas. Isto não é nenhum interrogatório, nem pretende ser. Os diversos intervenientes devem apresentar-se, a criança deve conhecer o primeiro nome das pessoas, devemos tentar uma apresentação e um trato mais informal com a criança, avaliar e clarificar as expectativas da criança, o que é que ela espera daquele contexto, daquelas pessoas, o que é que ela acha que ali vai fazer, e só depois desta clarificação das expectativas, desta avaliação, é que elas podem eventualmente ser corrigidas. Muitas crianças vão ser ouvidas em diversos contextos e acham que vão lá para decidir. Acham que vão lá para tomar uma decisão, para dizer o que é que querem, para dizer o que é que não querem. Eu quero ser adotada, eu quero ir para casa, eu não quero viver com a mãe, eu quero viver com o avô. Portanto, vão muito com esta questão do peso da decisão. Portanto, isto é importante ser clarificado, mas para ser clarificado primeiro tem que ser aferido, não é? Portanto, tem que ser avaliado primeiro. Outra questão muito importante é que a criança perceba, e claro, temos que adequar sempre a linguagem à idade e ao nível de desenvolvimento da criança para que ela perceba o que é que se passa, porque uma criança de 4 anos que lhe diz vamos fazer uma gravação áudio, a criança fica a olhar o que é uma gravação áudio, não é? Para uma criança de 4 anos. Portanto, os objetivos e as próprias metodologias têm que ser clarificadas. Não pode ser simplesmente a criança chegar e começar a filmar, só começar a gravar e pôr-se-lhe o microfone muitas vezes a 3 centímetros da boca porque fala muito baixinho e porque tem que ficar gravado. A criança tem que perceber qual é que é o fim a dar àquela gravação, porque é que se está a gravar. E, portanto, crianças de 4, 5, 6 anos têm já capacidade cognitiva para perceber este tipo de coisas, não é? Agora, tem que lhes ser explicado de uma forma que ela entenda. Qual é que é o principal desafio que se coloca aos técnicos e aos intervenientes de uma forma geral? O grande risco na audição da criança é sugestionarmos a criança. Sugestionar, contaminar, enviesar e, no limite, comprometer, não é? Todo um processo, se percebermos que durante o próprio processo o discurso da criança foi contaminado e sugestionado. O que é que a literatura nos diz sobre isto? A sustenabilidade tende a aumentar quando as entrevistas são conduzidas como e por quem? Quando são conduzidas por adultos influenciadores ou coercivos. Quando eu há bocadinho dizia, nós temos que ter formação, temos que ter prática de trabalhar com crianças e de sermos capazes de estabelecer uma relação empática com crianças, tem a ver com isto, não é? Tem a ver com a capacidade de estarmos com uma criança sem sermos percepcionados e sentidos como coercivos ou como ameaçadores. A sustentabilidade tende a aumentar também se as entrevistas forem feitas de forma fria e intimidatória, no caso um bombardeamento de perguntas, porque há uma série de perguntas que nós queremos ver respondidas. Quando contém linguagem que é inacessível para a criança, uma criança mais pequena não sabe o que é cópula, não sabe o que é pénis, não sabe o que é um regime de convívio. Portanto, há termos que a criança efetivamente desconhece e nós temos que aferir primeiro qual é a linguagem da criança e depois sabermos adaptar a essa mesma linguagem. Termos também o à vontade e a descontração de podermos usar as palavras que a criança usa, porque são efetivamente essas palavras que ela conhece. Quando contém questões sugestivas, já vos vou dar alguns exemplos dos diversos tipos de sugestionamento. Esta questão talvez seja aquela que é mais difícil de nós controlarmos, de perigo de sugestionamento, que é quando entrevistamos a criança muito tempo após a alegada ocorrência dos factos, porque aqui entra não só o perigo da criança ter sido sugestionada ou contaminada durante o tempo que medeia entre a alegada ocorrência dos factos e a entrevista, como também questões mnésicas. Já vamos ver aqui em termos de memória que, de facto, com crianças mais pequenas, tende a haver um declínio progressivo da capacidade de evocação e de recordação dos eventos. Outra questão muito importante é quando nós fazemos questões à criança que não são focalizadas em aspectos centrais, mas sim em aspectos periféricos ou até aspectos que a criança não presenciou, que lhe contaram, por exemplo. Naturalmente que a capacidade de evocação, o número de detalhes, a quantidade de detalhes, a riqueza desse mesmo vocabulário será completamente diferente e, portanto, o risco de sugestionamento é seguramente maior. Portanto, assim, há 2 tipos de entrevista que nós devemos, a todo custo, evitar, que é aquilo que a literatura chama de entrevista imprópria ou de entrevista desastrada. São mesmo estes os termos. O que é uma entrevista imprópria? Uma entrevista imprópria é uma entrevista que utiliza estratégias que são claramente ineficazes e que a literatura diz de forma clara não utilizar. São perigosíssimas.
Que estratégias são estas? Usar reforços, punições ou recompensas. Já vos dou exemplos de intervenções do adulto que exemplificam este tipo de estratégias. Dizer à criança o que é que as outras pessoas disseram, portanto, isto é claramente o uso da influência social que aumenta a probabilidade de contaminação. Utilizar questões sugestivas ou, grave, muito grave, mas que eu vejo muito frequentemente, que é remover a criança da experiência direta. É perguntar à criança o que é que viste isto ou vivenciaste aquilo, não. Então imagina que vivias, então imagina que ouvias, como é que achas que era? Portanto, isto é remeter a criança para o plano da fantasia, quando nós queremos, de todo, é manter a criança no plano do real. O que é a entrevista desastrada? A entrevista desastrada é, nós até sabemos que técnicas é que devemos usar ou não usar, mas depois, por falta de treino, por falta de experiência, por falta de supervisão, somos desastrados na utilização destas mesmas técnicas. Eu diria que a melhor forma de contrariarmos uma entrevista desastrada é algo que eu acho que é muito importante e que se faz muito pouco em Portugal, que é nós podermos, para nosso próprio uso, filmarmos as entrevistas que fazemos, mesmo que elas depois não tenham qualquer validade do ponto de vista até judicial e que acabem por não ir para lado nenhum, mas que nos permitam a nós chegar a casa e ver, para pensar, meu Deus, que erros que eu fiz, não é? Olha, não devia ter perguntado assim, devia ter perguntado de outra forma. Mas esta capacidade também de nos autoavaliarmos é sempre melhor, não é? Portanto, a probabilidade de corrigirmos esta entrevista desastrada. Isto são exemplos reais, porque eu acho que a minha imaginação não iria tão longe, mas são exemplos reais de intervenções de adultos das várias áreas junto de crianças e que exemplificam um bocadinho os erros que devemos evitar. Por exemplo, os teus irmãos já me contaram o que se passava, já só faltas tu. Há aqui coerção, há aqui pressão. Imagina que ouvias os pais a discutir, como é que achas que era? Estamos a remover a criança da experiência direta. Se precisares de ajuda para os TPCs, é a tua mãe que te ajuda? Esta é uma pergunta sugestiva. Sabes que se nos contares hoje tudo o que se passava, depois nunca mais tens que falar e podes esquecer tudo? Primeiro, isto é mentira. Segundo, isto é anunciar uma recompensa. Terceiro, não se esquece tudo, certo? Vou fazer um desenho contigo, portanto, isto foi o técnica que fez o desenho. Não interessa agora a área profissional do técnico. Vou fazer um desenho contigo e com o avô. E dizes-me se era assim que ele fazia. Portanto, o técnico pôr uma folha e numa caneta, desenhou um avô com um pênis e uma menina com um pipi, e lá fez as ligações entre uma coisa e outra, e depois perguntou à criança, era assim? Olha, eu vou dizer uma asneira porque eu posso. Eu adulto, eu técnico, posso. Era no cu que o teu padrasto te mexia? Gostavas mais de ver com a tua mãe ou com o teu pai? Pronto. Isto são exemplos recorrentes, podemos mudar aqui um bocadinho os conteúdos, mas as questões de base são as mesmas, de erros graves, porque contaminam claramente o discurso da criança. Muito rapidamente, nós temos que ter alguns conhecimentos sobre o desenvolvimento e alguns parâmetros do desenvolvimento da criança que nos ajudem a evitar cometer alguns destes erros. Sabemos que na primeira infância, e já nem vou para os bebés, não é? Porque normalmente os bebés são avaliados de uma outra forma. Mas por volta dos 2, 3 anos e meio, a criança tem um vocabulário ainda muito limitado, faz frases muito curtas, com cerca de 2 palavras, faz erros típicos de subextensão e de sobreextensão. O que é que são erros de subextensão? É, por exemplo, chamar chapéu apenas ao seu chapéu, portanto, os outros chapéus não são chapéus, só o meu é que é, ou de sobreextensão, por exemplo, chamar árvores a todas as plantas. Okay? É porque muitas vezes nós vemos nos processos análises de conteúdo dos relatos das crianças em que é dito que as crianças são inconsistentes, que as crianças cometem erros naquilo que dizem. Muitas vezes são erros que têm a ver com o próprio nível de desenvolvimento da criança e nós temos que saber situar estes erros, entre aspas, e perceber se estão ou não estão de acordo com aquilo que é esperado para uma determinada idade. Como é que se caracteriza tipicamente o pensamento na primeira infância? Pela concreticidade, portanto, não conseguem pensar de forma abstrata, portanto, jamais lhes podemos pedir ou fazer perguntas que remetam para conceitos abstratos, pelo egocentrismo. Se é uma criança egocêntrica, que é uma característica típica da primeira infância, que tende a prolongar-se muitas vezes por outras etapas da vida, muitas vezes até à vida adulta. Mas é esta incapacidade de ver a situação do ponto de vista do outro, é a centração, é esta incapacidade em explorar todos os aspectos de um estímulo, portanto, centrar-se apenas num determinado aspecto, que muitas vezes é o aspecto que para ela é o mais relevante, pode não ser para nós o mais relevante, mas pode ser para aquela criança o mais relevante, é a incapacidade de pensar em transformações, em evoluções ao longo do tempo, foi sempre da mesma maneira ao longo do tempo, ao longo dos X anos em que viveste com A ou que interagiste com B, foram havendo mudanças, diferenças na forma como ele lidava contigo, e este tipo de pergunta implica uma capacidade
capacidade de abstração e implica a criança ter capacidade de conceptualizar transformações. Na primeira infância, esta capacidade não existe. Da mesma maneira que existe irreversibilidade, ou seja, não há o conceito de conservação. Basta pensar nos desenhos animados em que eles morrem e levantam-se, não é? Portanto, é uma coisa que é reversível e, portanto, esta questão da irreversibilidade é uma questão muito importante. No período pré-escolar, por volta dos 3, 4 anos, começam a compreender, começa a emergir esta competência, mas repito, se não houver nenhum atraso do desenvolvimento, se for uma criança de termo, se for uma criança que às vezes por questões sociais ou emocionais não esteja a ser comprometida ao nível do seu desenvolvimento, começa a compreender, por exemplo, não só as diferentes perspectivas, a sua e a do outro, como também a diferenciar a vida mental do mundo real. Uma das questões, um dos quesitos típicos que nos é colocado frequentemente é se a criança distingue realidade de fantasia, ou se não há aqui uma mistura nestes dois planos. Ora, isto é uma zona de fronteira, esta idade, é uma zona difícil de avaliar. À partida, com uma criança com desenvolvimento normativo mais velha, à partida faz esta distinção. De qualquer das maneiras, teoricamente, se lo há capaz de fazer, de qualquer das maneiras nós temos que aferir se a criança efetivamente faz esta distinção entre o real e a fantasia. Capacidade de atribuir diferentes estados mentais aos outros, capacidade muito curta de manter a atenção. Portanto, as entrevistas destas audições da criança têm necessariamente que ser curtas no tempo, por isso muitas vezes têm que ser repetidas em diferentes momentos, porque a criança efetivamente não tem capacidade para estar atenta e concentrada e dispersa-se, que é perfeitamente natural. Por volta dos 4, 6 anos começa, teoricamente também, a conseguir distinguir a verdade e a mentira, mas temos também que aferir. Devo dizer que, de acordo com a literatura, o melhor termo não é o termo mentira, é o termo não verdade, porque o termo mentira encerra em si aqui uma conotação negativa, não é, de quem mente. Portanto, quando exploramos com a criança, se ela faz esta distinção, falamos em verdade e não verdade. Maior cooperação com terceiros, começa a ser capaz de estabelecer relações de causa e efeito, A leva a B, B leva a C, e uma maior capacidade também de compreender, de perceber, de controlar e de expressar as suas emoções. Tem maior capacidade também de responder a questões abertas, como, por exemplo, o que é que fizeste hoje? O que é que gostas mais na escola? Portanto, este tipo de pergunta já é perfeitamente possível de fazer para uma criança de 4 anos e meio, 5 anos, a partir daí. Mas temos, de facto, ainda muitas limitações. A memória tem um declínio claro ao longo do tempo. Há uma maior fixação, como eu dizia há bocadinho, em aspectos mais centrais e menos em episódios mais periféricos. Tem um melhor desempenho em tarefas de reconhecimento do que de evocação. O que é que isto significa? Que é, se eu perguntar à criança como é que se chamava, ou de que cor era o carro, isto partindo do princípio que a criança sabe as cores, que temos que testar isso antes. De cor era o carro da pessoa X. Se eu perguntar assim, eu estou a apelar à memória de evocação. Se a criança não conseguir isso, dizer, ok, então eu vou dizendo várias cores, e tu vais dizer qual é que é. Vermelho, azul, amarelo, preto. Ah, era preto. Ok. Então estamos a apelar à memória de reconhecimento. Portanto, são competências diferentes que crianças mais novas não têm ainda esta capacidade de evocação. Claro que fazer perguntas deste tipo também aumenta o risco de sugestionamento. E, portanto, isto é um pau de dois bicos, passo novamente a expressão, mas é efetivamente uma limitação do ponto de vista cognitivo da criança. Outra questão muito, muito importante. Crianças em idade pré-escolar têm mais dificuldade em monitorizar a fonte das suas memórias. Eu lembro-me disto porque vivi, ou eu lembro-me disto porque alguém me contou. E esta é uma questão especialmente importante quando há suspeitas de maltrato, nos processos cíveis, etc. Por volta dos 5 anos, começam a compreender bem os termos nunca, sempre, algumas vezes. Têm dificuldades em compreender conceitos ainda, por exemplo, como o conceito de mais. E então é bom almofadar este tipo de pergunta com, por exemplo, mais do que uma vez. Normalmente têm ainda algumas dificuldades, por exemplo, quantas vezes ocorreu o evento. E esta é uma pergunta que é recorrentemente feita às crianças. Quantas vezes é que isso aconteceu? A criança de idade pré-escolar não consegue responder. A sua noção de tempo não lhe permite dar este tipo de resposta. Tem dificuldades em perguntas que envolvem, por exemplo, termos como alguém, algo, alguém te fez mal, alguém te tocou de uma maneira que tu não gostes. Este tipo de pergunta para uma criança de 4 anos é abstrata demais, não é? Tem tendência também a confundir os termos entre e dentro. No período escolar as coisas começam a ficar um bocadinho mais facilitadas para os técnicos e para os intervenientes, porque a criança atinge aqui um outro patamar em termos do desenvolvimento, tem um vocabulário muito mais rico, muito mais diversificado, só que depois temos aqui outros constrangimentos. A criança da idade escolar tem mais noção também do que é certo e do que é errado. Portanto, temos aqui uma interiorização moral, que leva muitas vezes a que não revele determinados comportamentos por sentir que são errados, por exemplo, comportamentos de natureza sexual. Portanto,
devem ser escondidos, devem ser não falados. Depois há a questão também do medo da rejeição, pela influência que antecipam ou que imaginam que pode haver por parte dos pares. Em termos de evocação livre, a partir dos 7, 8 anos de idade, se a criança não tiver nenhum atraso de desenvolvimento, a capacidade de evocação livre já é equiparável à dos adultos, portanto é muito mais fácil, não é? No fundo, ouvir uma criança e questionar uma criança deste ponto de vista. Atenção que uma criança em situação de medo e ansiedade, isso leva a que o seu relato seja menos detalhado, portanto também temos que perceber qual é que é a leitura que fazemos de um relato mais vago, com menos detalhes. Não significa necessariamente que isso implique ou que remeta para uma menor credibilidade desse mesmo relato, mas o facto de ter sido ouvida quando se experienciava medo ou quando se experienciava ansiedade pode ser uma variável importante. Portanto, normalmente as crianças em período escolar são capazes de tudo aquilo que as crianças em idade pré-escolar já são, com algumas vantagens. Conseguem já dizer nomes completos, conhecem as cores, conseguem nomear as várias partes do corpo, dizer a hora, dizer o dia é mais por volta dos 7 ou 8 anos de idade, e aqui a entrada na escolaridade facilita imenso, conseguem dar detalhes mais idiosincráticos, conseguem falar-nos em frequência, se era semanal, se era mensal, se era diariamente, conseguem falar de alguns sintomas físicos ou comportamentais que experienciaram. Há algumas dificuldades que estas crianças ainda têm, que depois se vão esbatendo naturalmente com a entrada na adolescência. Datas exatas de determinados eventos, precisão do tempo, das alturas em que surgiram determinadas sintomatologias, e há ainda conceitos abstratos que são difíceis para estas crianças. Relação de tempo, velocidade, tamanho. Por exemplo, há uma pergunta que é recorrentemente feita às crianças em contexto das suspeitas de abuso sexual, que é o tamanho dos pénis. É uma pergunta que é muito feita. Não é que seja uma pergunta importante, não é? Porque não é o critério dos centímetros que faz com que haja ou não abuso sexual, mas esta é uma pergunta muito, muito frequentemente feita. Crianças ainda em idade escolar têm dificuldade em conceptualizar tamanho, têm dificuldade em conceptualizar distância e têm dificuldade em conceptualizar duração. Portanto, de uma forma geral, ainda tenho 5 minutos? Já não? Tenho. As etapas da entrevista, portanto, planear e preparar, explicar objetivos, relato dos factos e clarificação, fecho e conclusão. Portanto, na primeira etapa, para além de toda a recolha de informação prévia que nós devemos tentar antes de entrevistar e de estar com a criança, preparar o ambiente físico e estabelecer o primeiro contacto, tentando exatamente aqui a gestão da empatia, explicar os objetivos, clarificar os procedimentos, explicar as questões da confidencialidade, especialmente em crianças a partir dos 5, 6 anos, explicar, muitas vezes até com algum tipo de metáfora, mas para que a criança perceba que há limitações à confidencialidade, perceber se a criança está confortável e dizer de forma clara à criança que pode dizer que não se lembra, que não sabe, que não tenta adivinhar respostas, que aquilo não é como na escola, que está certo ou que está errado, e que também pode dizer se não perceber as perguntas que lhe fazemos, privilegiando naturalmente um paradigma de escuta ativa, tentar começar por que a criança nos faça o relato dos factos, facilitando a recordação livre, evitando naturalmente sempre as perguntas mais diretas e mais sugestivas, respeitar os silêncios. Nós temos que assumir que as crianças choram, que as crianças ficam em silêncio e que muitas vezes ficam em silêncio muito tempo. E eu diria que às vezes é o adulto que tem mesmo dificuldade em lidar com o silêncio, não é? Pronto, temos que assumir que o silêncio faz parte da entrevista e temos que o respeitar. O jogo simbólico, para facilitar a comunicação em crianças mais novas, só pode efetivamente ser utilizado por quem tenha formação específica neste mesmo jogo simbólico, sob pena de estarmos aqui a cometer erros também crassos em termos de avaliação. Com miúdos mais velhos, com adolescentes, pode ser mais fácil facilitar a evocação de determinados eventos, por exemplo, apelando aos órgãos dos sentidos. Se se recorda de um determinado cheiro, um determinado som, um determinado sabor ou determinada emoção associada ao evento. Com crianças mais novas, utilizar tempos verbais simples e no presente, bem como nomes concretos, uma coisa tão simples como falar cão e não animal, não é?
O recurso a temas neutros para avaliar a noção do tempo, para avaliar a noção do espaço e para avaliar se faz então a tal distinção entre verdade e não verdade, e começar por pedir informação demográfica à criança para perceber exatamente a sua capacidade de memória e a sua noção do tempo. Depois de que a criança nos dá o seu relato espontâneo, há crianças que não dão, não é? Outro dia tive uma criança que eu tentei que ela me relatasse as coisas de forma espontânea e ela disse-me: Ruth, é mais fácil se tu me fizeres perguntas, porque eu assim não consigo. Não é? Pronto, eu aí percebi que não tenho relato espontâneo, tenho perguntas e respostas. Pronto, e aí vamos tentando que as perguntas sejam ainda assim o mais abertas possível, mas o objetivo desta fase da clarificação é preencher lacunas, no fundo é clarificar alguns aspectos que a criança tenha deixado menos claros, atenção ao sugestionamento e temos que, lá está, o tal cuidado de utilizar sempre as palavras que a criança utiliza. Muitas vezes são palavras que não são as mais bonitas, podem até ser asneiras, mas é aquela palavra que a criança conhece e, portanto, se é assim a forma como a criança fala de determinada situação, pois é isso, é assim que temos que falar. Portanto, isto eu já acabei por ir falando, os diversos tipos de pergunta e os riscos que elas encerram. Dentro das perguntas sugestivas, temos 3 tipos de perguntas sugestivas. Perguntas que contêm premissas, expectativas, descrições ou informações falsas. Por exemplo, o homem com ar ameaçador insultou o teu pai. Perguntas afirmativas que orientam para uma resposta afirmativa ou de aceitação. Ele sentou-se no teu colo, não sentou. Ou perguntas com 2 alternativas falsas. O carro era branco ou preto, quando o carro era vermelho. E agora, para terminar, de uma forma até um bocadinho provocatória, mas que eu acho que é importante fazermos aqui um exercício de autoavaliação. Todos vocês, individualmente, vão, para vocês próprios, responder sim ou não a cada uma destas 8 perguntas. Se conseguirmos responder sim a todas, diria, estamos preparados para ouvir crianças. Quantos mais nãos tivermos, pois menos preparados estamos para ouvir crianças. Portanto, cada um de vocês agora fará o seu exercício e verá quantos sims tem e quantos nãos tem. Dispõe de um espaço adequado para ouvir crianças. Sinto-me à vontade a entrevistar crianças. Consigo estabelecer facilmente uma relação empática com crianças. Conheço os principais parâmetros do desenvolvimento infantil. Consigo adequar a linguagem à idade e nível de desenvolvimento da criança. Tenho formação em técnicas de entrevista com crianças. Já tive feedback sobre como entrevisto crianças. Beneficio de supervisão específica sobre esta temática. E pronto. Quantos mais não estivermos, mais necessidade de formação e de pensar de que maneira é que nós vamos diminuir estes nãos. Muito obrigado.